Graças a Deus. Queridos, recebam a paz do Senhor. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero pedir, por favor, cadê o Henrico e a Ellen? Para ficar aqui próximo. Nós vamos fazer um momento de adoração antes. Por gentileza, você pode tomar o seu assento. Eu quero primeiramente fazer os agradecimentos. Primeiramente ao Senhor. Eu estou na minha casa, eu estou sorrindo assim porque eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. É uma igreja ao qual o Senhor tem colocado irmãos, amigos na fé, que juntamente temos feito a obra do Senhor. Tenho muitos amigos, tenho muitos irmãos. Pastor Lorisvaldo, Deus abençoe o senhor, sua esposa, todo o seu ministério, pela oportunidade de estar aqui, ministrando a palavra do Senhor. Ao Rafa, que a gente chama de Rafa, Deus abençoe, meu amigo, você é uma bênção. Pessoal do projeto de rua, Paulo, Deus abençoe, viu? Vocês estão no meu coração, nas minhas orações. Ariel, Amanda, a todo o pessoal que veio comigo, do Belém. Vocês sabem o quanto é importante para mim ter a presença de vocês aqui. Queridos, o Senhor vai falar conosco nessa noite, amém? Quando a equipe de louvor louvou os planos de Deus, eu creio que os planos de Deus não vai ser frustrados sobre nós. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas o que está no pensamento de Deus, ele não é quebrado. Independente da crise, independente da dificuldade, Deus ele tem uma história linda para cada um de nós, amém? Estamos diante de um culto de missão. Nós não, na verdade, eles vão louvar ao Senhor. Em seguida, nós vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Eu vou pedir licença pro... Posso usar o seu? Pode, não tem problema não. Eu só esqueci a minha palheta, tá? Me perdoa. Se você tiver, puder me prestar, eu agradeço. Queridos, quantos acreditam que o Senhor trabalha no silêncio? Amém? Quem sabe Jesus está dormindo no barco. Está silêncio, a tempestade da sua vida está tão grande. Mas o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está trabalhando. Deus abençoe Renan, Adriana também. Receba a paz, o abraço, tá bom? Por gentileza, eu convido vocês a se colocar de pé. Vamos louvar o Senhor. E em seguida estaremos meditando na palavra, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Sou muito feliz de estar aqui essa noite acompanhando o André. Que Deus continue nos abençoando e nos respondendo, e vamos adorar o Senhor, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É muito gratificante estar aqui, louvando e adorando o santo nome do Senhor, estar juntamente com o nosso líder André, adorando o nome do Senhor, e creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui nesta noite. Vamos louvar o nome do Senhor. Quando entra no quarto pra falar com Deus, e às vezes achando que Ele te esqueceu, e as lágrimas começam no teu rosto cair, você chegou a pensar que era o teu fim, mas você lembra do que Ele já te prometeu. Esse silêncio faz parte do processo de Deus. Você pode estar aflito ou com muita dor, mas não se esqueça que você é um adorador. Mas se lembra do que Ele já te prometeu. Esse silêncio faz parte do processo de Deus. Tenha certeza, esse processo não vai te matar. Você vai adorar.
faz parte do processo de Deus. Tenha certeza, esse processo não vai te matar. Você vai adorar. No silêncio está te ensinando. No silêncio Ele está trabalhando. No silêncio Ele vai te moldar. Mas é no silêncio que você vai adorar. No silêncio Ele prova tua fé. No silêncio mostra que contigo é. Então levante a cabeça e pare de chorar. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem quando o dia clarear. Então não desista, não pare agora. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Entenda o processo de Deus com você. Até no silêncio você vai aprender. Então não desista, não pare agora. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Entenda o processo de Deus com você. Até no silêncio você vai aprender. É no silêncio, é no silêncio, é no silêncio, é no silêncio, no silêncio está te ensinando. No silêncio Ele está trabalhando. No silêncio Ele vai te moldar. Mas é no silêncio que você vai adorar. No silêncio Ele prova a tua fé. No silêncio mostra que contigo é. Então levante a cabeça e pare de chorar. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem quando o dia clarear. Graças a Deus. Aproveitar que vocês estão de pé, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Apenas o versículo de número 4. Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 4. Diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por esse momento. Tenha a liberdade de poder falar aquilo que o Senhor quiser. Nós somos gratos porque estar aqui na Tua presença é um privilégio, Pai. Senhor, eu estou como um arauto nesta noite, Pai, com a responsabilidade de poder transmitir a Tua palavra, a Tua mensagem. Eu não quero alterar nada, eu não quero acrescentar nada do André, mas tudo que o Senhor achar por bem falar. Espírito Santo, tenha a liberdade de mais uma vez visitar a Tua igreja, e nós somos gratos a Ti, porque reconhecemos que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Amém. Pode tomar o vosso assento. Queridos, quando pensei sobre o que falar sobre missão, o Senhor me fez lembrar de algo que tem mexido, acredito que com todos. O Senhor me fez lembrar da injustiça, da crise humanitária que está ocorrendo no Afeganistão. Nós sabemos o que tem acontecido e é algo que quando você começa a meditar, é impossível você não se emocionar. Nós podemos acompanhar pessoas que morreram penduradas ali no avião tentando sair do país.
nós vimos mães levando seus filhos até o exército militar dos Estados Unidos a fim de que essas crianças saíssem do país. E recentemente eu vi uma notícia que eu chorei bastante. Isso é porque ainda não sou pai, eu tenho um sonho muito grande de ser pai. Mas eu vi uma notícia onde que a crise de fome está tão grande lá que as mães e os pais estão vendendo os seus próprios filhos para poder ter o que comer. E dentro disso eu comecei a chorar e eu falei: Senhor, que mundo que nós estamos vivendo. Só que Jesus ele disse isso. Jesus ele disse que no mundo nós teríamos aflição. Jesus ele não disse talvez nós vamos ter aflição. Ele afirmou e está acontecendo. E dentro disso eu pensei nisso e algo que pudesse ser comparado com essa crise. Aí o Senhor me fez lembrar da crise que Jerusalém estava passando, quando o exército babilônio foi lá, tirou o povo de lá. Nós sabemos que Jerusalém era referência daquele povo em questão de adoração, em questão de culto ao Senhor, e eles estavam em crise. A missão de Deus para nós, o plano de Deus para nós é um plano perfeito. É um plano que, independente da nossa idade, Deus ele tem um plano para nós. Deus ele chamou o rei Josias quando ele tinha 8 anos. Só que Deus só foi usar Moisés quando ele tinha 80. Então não tem idade. Existe uma missão de Deus para você. Existe uma missão de Deus para nós. Existe um plano perfeito de Deus para nós. Ontem foi aniversário da minha mãe e alguns sabem que a minha mãe faleceu. Vai fazer 2 anos. E quando eu estava no velório, eu já não tinha pai. Aí eu pensei: meu Deus, o que vai ser agora? O Senhor me fez lembrar de Filipenses, quando o pastor apóstolo Paulo fala assim: eu tenho para mim que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se eu quisesse fazer uma pergunta: qual que é o sentido de me viver? É realmente cumprir a minha missão. Se tem uma coisa que me dá força para viver, é saber que ainda existe um propósito em Deus para mim. Aleluia. Mas a gente se pergunta: por que essas coisas acontecem? Eu conheço tantas pessoas que tinham promessas de ser um grande pastor e, por sair da presença de Deus, o inimigo foi lá e ceifou. Mas foi muito jovem, morreu muito jovem. Jesus ele também morreu muito jovem, sim ou não? 33 anos, irmãos. Só que a questão não é viver muito, é cumprir a missão. Aleluia. Então observa que se você tem uma vida que você não sabe qual é a missão de Deus para você, não é uma vida tão útil assim. Porque a Bíblia fala que a vida é como um sopro. Quando você não sabe a sua missão, você aceita qualquer caminho está certo. Mas quando Deus te revela a missão que Ele tem para você, você investe a sua força, o seu intelecto, o seu tempo, a sua energia para se preparar para a missão. E dentro disso, por que muitas pessoas não conseguem cumprir a missão delas? Se a gente for olhar a história de Jonas, ele quis falar para Deus quem poderia ou não ser alcançado por ele. Deus ele falou para Jonas: ei, vá lá para Nínive. Ele foi para Tarsis. Ele não queria pregar para aquele povo. Ele achava que sabia. Por que muitas pessoas não conseguem cumprir a missão? Porque elas querem determinar quem é que tem que ser alcançado ou não. Só que graças a Deus que nós servimos um Deus que não faz acepção de pessoas.
Olha só como a igreja está linda. Eu quero um dia pregar para o argentino, um dia pregar para cada bandeira que tem aqui, eu quero um dia pregar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós reconhecemos que Deus, Ele tem o plano de salvação. Deus, Ele tem um plano de restauração. Deus, Ele tem um plano, e esse plano, Ele envolveu eu e você, para poder fazer a diferença. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, mas eu quero lembrar vocês que é nos tempos difíceis que Deus levanta profeta. É nos tempos difíceis que Deus, Ele levanta pessoas dispostas para poder fazer a sua obra. Ah, André, mas por que nós não conseguimos cumprir a missão? Porque também tem pessoas que são muito apegadas ao dinheiro. Nós vemos em Marcos 10, onde aquele jovem rico chega até Jesus e ele, Senhor, eu quero cumprir a missão. Eu quero herdar o reino, eu quero chegar lá, o que eu tenho que fazer? Aí Jesus olha para ele e fala assim, guarda os mandamentos. Aí o que ele fala? Isso aí eu já guardo desde a minha mocidade, eu sei de cor, a lei de Moisés, eu sei tudo. Ele sabia a teoria, irmãos, mas a prática estava de lado. Ele estava tão apegado às riquezas que ele não conseguiu renunciar. E o que o Senhor autoriza a me dizer é isso: nós temos que renunciar, nós temos que abrir mão, nós temos que se dispor a realmente viver o chamado de Deus, porque não é fácil, é doído. Jesus não fala assim, vem aqui que a sua vontade vai prevalecer. Não, ele fala assim, se quiseres vir após mim, toma cada dia a tua cruz, negue-se a si mesmo, vem e me siga. Glória a Deus. Aleluia. Observa que falar de missão, irmãos, existe um objetivo de Deus nessa noite, para nós, que é incomodar nós. Como assim, André? Exato. Ouvir missão, ouvir falar de missão, nós escutamos, nós sabemos, mas enquanto nós não formos incomodados a se mover, não vai valer de nada. Nós vamos saber a teoria, nós vamos saber a lei, mas nós vamos conseguir praticar. Por que as pessoas não conseguem cumprir a missão delas? Porque elas estão muito ocupadas. A Bíblia fala em Lucas 10, a parábola do bom samaritano. O sacerdote estava muito ocupado, o levita estava muito ocupado, mas quando aquele samaritano olha o judeu que estava caído, ferido, ele até tinha que ir para um caminho, mas ele para tudo. Sabe o que eu aprendo com isso? Sensibilidade. Se você não for sensível ao que está acontecendo, você nunca vai se despertar para a missão. Eu lembro que antes da minha mãe falecer, ela ficava vendo direto lá o da Atena. Só notícia ruim, só notícia ruim, só notícia ruim. Eu falei, mãe, para com isso. Por quê? Porque, é isso aqui. Só que quando você vê uma notícia ruim e você se sensibiliza, guarda isso que o Senhor me autoriza a dizer. Pode ter certeza que a probabilidade de Ele querer te usar para resolver isso é muito grande. Por que pessoas não percebem e eu percebo? Por que os irmãos falam que eu sou a coluna da minha família? É porque existem situações na sua casa que Deus ele coloca você como uma pessoa de linha de frente para poder analisar essa situação, para poder se sensibilizar dessa situação, para poder falar que nem Isaías: Senhor, eis-me aqui, me envia, me envia, me envia. Dentro da parábola do bom samaritano, nós podemos destacar muitas coisas de missão. Assim que é bom, Jesus. O quanto as pessoas têm sido egoístas, o quanto as pessoas têm sido individualistas. Fala mesmo, Jesus. Vai doer um pouquinho, mas Glória a Deus. segurando aí, vai dar tudo certo.
Só que quando eu olho para Neemias, irmãos, eu não vejo nada disso. Eu não vejo nada disso. Nós sabemos da história. Sabemos que Jeremias já tinha profetizado que era para o povo obedecer a lei de Deus, senão ia ser lançado através do exército babilônico. Acontece isso. Mas quando nós lemos Esdras, capítulo 1, logo no versículo 1, fala que Deus, ele amoleceu o coração do rei, para poder autorizar o povo novamente ir até Jerusalém e reconstruir. A palavra do Senhor fala que Neemias, ele recebe a notícia. O irmão dele, Hanani, aparece lá e ele fala, não tinha internet, não tinha nada naquela época, né? Falou, me dá um relatório aí, como que está Jerusalém? Observa que Hanani, ele não omite nenhuma informação. Para o povo está em grande miséria. As portas estão queimadas a fogo, os muros estão destruídos. Em outras palavras, a situação está feia. Nós sabemos que isso simbolizava a força, a dignidade que tinha aquele povo da época. Agora, o que me chama a atenção? Neemias, ele estava vivendo no palácio. Neemias, ele cresceu no palácio. Neemias, ele tinha comida boa no palácio. Neemias, ele tinha um conforto no palácio. Ele tinha um banho quente no palácio. Ele tinha todos os motivos para permanecer vivendo a sua vida no palácio. Mas o chamado dele não era no palácio. Sabe qual que é a ordem de Deus nessa noite? Saia do palácio. Saia do palácio. Aleluia. Saia da zona de conforto. Você tem recebido a notícia, mas não deixa passar não. Faça que nem Neemias. Se sensibiliza. Essa notícia que você está ouvindo precisa mover você. Precisa direcionar você para uma missão. A Bíblia vai dizer que Neemias, ele escuta isso e ele começa a chorar. Ele começa a jejuar e começa a lamentar por vários dias. Isso mexeu muito comigo. André, mas qual que é o problema de viver no palácio? Irmãos, vamos lá. Deus, ele não tem nada referente a você ter riqueza. Ele condena o seu amor à riqueza. Nós conhecemos na Bíblia várias pessoas que conseguiram viver o seu ministério no palácio e não se contaminou. Nós vemos que Daniel, ele viveu no palácio e ele não se contaminou. Nós aprendemos que José, ele esteve lá no palácio, mas mesmo assim, quando ele teve a oportunidade de ajudar os seus irmãos, a Bíblia fala que ele ajudou os seus irmãos. O que nós aprendemos com isso? Que Deus, ele coloca pessoas de forma estratégica no meio da sociedade, para que todos sejam alcançados pelo amor dele, para que todos sejam envolvidos. Então, quem sabe você pode até ser sim essa pessoa que vai ser muito bem financeiramente falando, que Deus vai te colocar em lugares estratégicos, porém, para ajudar nações, para ajudar povos, para ajudar famílias, para que você venha ter um recurso preparado por Deus, para que Deus venha usar isso para alcançar mais pessoas. Hoje na escola dominical nós falamos sobre a missão social. E nós citamos aquela parte de Tiago. Não adianta não. O irmão está passando necessidade. Aí você tem a cesta básica. Aí vai lá, não irmão, eu vou fazer uma oração por você. Amém, vai terminar a oração e ele vai continuar com fome. Entende? Nós precisamos se mover.
Nós precisamos reconhecer que Deus, Ele conta conosco, amém? Tem pessoas que o chamado delas não foi no palácio. Moisés foi um exemplo disso. Ele cresceu, aprendeu toda a língua, tudo certinho, mas o chamado dele mesmo foi, conduzir o povo para poder chegar na terra prometida. O próprio Jesus, irmãos, ele saiu do palácio celestial para poder vir nessa terra e morrer por mim e por você. Sabe o que incomodou Jesus e que moveu Jesus para a sua missão? Foi pelo simples fato de, através do pecado, a humanidade se separar do amor de Deus. Jesus olhou aquilo e ele se colocou à disposição para poder novamente Deus ter uma aliança conosco. Esse incômodo é um grande sinal daquilo que Deus talvez quer que você faça. Sabe como eu busquei um projeto de rua, Paulo? Eu olhei para mim e eu falo, meu Deus, que cristão eu tenho sido, eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer muito mais fora do ambiente igreja. E um dia, através da Maura, nos apresentou esse trabalho, falamos com o pastor. Não tenho comparecido como deveria, devido ao serviço. Mas eu sei que isso também tem muito mais, né, Paulo? Tem muito mais. O Mateus costuma falar que quando nós terminamos o trabalho, ele fala assim, nós vamos voltar para nossas casas e teremos os nossos confortos, mas eles vão continuar na luta. Isso quebra o meu coração, porque é verdade. Que bom seria se tivesse casas de recuperação, entre eles coisas. Mas eu creio que o Senhor, se Ele está despertando, é porque Ele quer o posicionamento de nós. Deus, Ele gosta que nós acreditemos em coisas que são loucuras para os homens. Foi uma loucura muito grande. E Abraão, por exemplo, sair da sua terra, da sua parentela e começar a andar, peregrinar. Ele nem sabia, mas ele tinha confiança em Deus. Eu quero dizer para vocês nessa noite que o que está no seu coração, antes de estar no seu coração, estava no coração do próprio Deus. E esse projeto já está escrito no céu e Ele quer manifestar na terra através de você. Aleluia! André, então o que nós precisamos fazer? A Bíblia vai dizer que Neemias ele recebe a notícia no ano Quisleu. É entre novembro e dezembro. Só que ele vai se apresentar diante do rei no mês de Nissan. Mês de Quisleu, novembro e dezembro. Mês de Nissan, aproximadamente entre março e abril. Então olha só que legal. Eu não vejo Neemias afoito para a sua missão. Eu não vejo ele querendo fazer. Não. A Bíblia fala que ele se prepara em oração. No período de 4 meses. E dentro disso, existe todo um planejamento que foi feito por ele para poder reconstruir Jerusalém. Para poder reformar Jerusalém. A Bíblia vai dizer que ele se doa tanto, que tem um dia que ele chega na presença do rei, e a Bíblia fala que o semblante dele já não era mais o mesmo. Nós sabemos que Neemias era copeiro, e a função de copeiro tinha uma responsabilidade muito grande, ele tinha uma influência muito grande no palácio. Além de ele poder contribuir na escolha do vinho, ele tinha que cuidar para que o rei ele não morresse através de um envenenamento que teria talvez no vinho. Olha só que legal. Neemias ele era copeiro, mas Deus usou ele como governador.
O que isso quer dizer, André? Talvez a posição que você está hoje ainda não é onde que Deus quer te levar. Mas é algo que está sendo usado como ponte. Davi, antes de ser rei, ele cuidava de ovelhas. O que você está querendo dizer isso, André? Não menospreza o começo. Não menospreza as pequenas coisas. Não queira já começar de cima, porque o tom pode ser grande. Deus, ele está te segurando assim, ó, para quando ele soprar, você conseguir por onde passar, fazer a diferença. Assim como foi com Josué, onde você colocar a planta do vosso pé, eu serei contigo, assim diz o Senhor. Aleluia! Nós estamos muito tentados a querer fazer logo, sem se preparar. Ah, André, mas isso é tão simples, isso é tão... mas mesmo assim, às vezes a gente não faz. Mas que bom que Deus, Ele é um Deus de recomeço. Quando Jonas rejeitou a missão e depois ele saiu do grande peixe, Deus, ele não deu uma missão diferente para Jonas, irmãos. Ele deu uma oportunidade de poder fazer aquilo que era para ter feito lá atrás. Quem sabe você está aqui nessa noite e você tem rejeitado, o seu talento talvez já não está sendo tão executado como antes. Eu quero dizer para você, porque o Senhor me permite dizer isso. Deus, ele vai colocar novamente você nessa situação, para você poder fazer o que Ele já preparou para você. A palavra do Senhor fala que Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele não te perde de vista. Quem sabe na missão que Deus te chamou, você está aqui nem Jeremias: Senhor, eu não sei falar, mas o Deus que chama é o Deus que capacita. E se você crê nessa noite, Deus, ele vai pegar na palma da sua mão e Ele vai te conduzir para uma intimidade tão grande que você vai ser preparado, você vai ser moldado, você vai ser transformado, você vai ser influenciado por Ele para essa missão. Assim não, Jesus. André, por que as pessoas não conseguem cumprir a missão? Irmãos, isso é meio forte de falar, sabe por quê? Porque às vezes a gente não é cheio o suficiente para cumprir a missão. Quando eu falo cheio, cheio de Espírito. É verdade. Observa que em Atos, por exemplo, os apóstolos, eles já tinham passado 3 anos com Jesus, 3 anos sendo treinado por Jesus, 3 anos vendo Jesus ensinando, vendo Jesus operando milagre, vendo Jesus libertando, vendo Jesus ressuscitando. Mas antes de os apóstolos viverem o chamado, antes de eles viverem a missão, a Bíblia fala que eles precisavam ser cheios do poder. O poder é os sinais, é a capacitação, é o revestimento, é o direcionamento de Deus. Porque não vai ser mais os nossos desejos carnais que vai ter domínio, mas vai ser o Espírito Santo. Assim como Paulo falou: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando você é cheio da presença dEle, você é controlado por Ele, você pensa como Ele, você age segundo o coração dEle, você é sensível, você é atrás, você fala: pastor, vamos visitar, pastor, vamos atrás, vamos evangelizar. Você se coloca na brecha e Deus começa a te usar de forma poderosa para fazer a diferença. É preciso estar disposto. Sem isso não tem como. E a Bíblia vai dizer que Neemias, então, ele se apresenta diante do rei diferente. A Bíblia fala que Neemias, ele chega com um semblante triste. Quem sabe você entrou aqui dessa forma.
Você está diante da presença do Rei, mas o Rei que te conhece sabe que as coisas não estão tão bem na sua vida e sabe que você está com um semblante triste. Que bom, né? Porque o Rei, ele percebe. O Rei Jesus, ele nos conhece. A intimidade é tão grande, observa que a intimidade é tão grande, que até as pequenas reações diferentes é notado. Porque quem está sempre ali no dia a dia conhece. Deus sabe que as coisas talvez não estão tão bem. Mas que bom que Ele é um Pai que se importa. Aleluia. Ele é um Pai que não menospreza as inquietações que estão no meu coração e no seu coração. Ele é um Pai que quando olha para nós, Ele sabe o que queremos, por que estamos tão agitados, o que está nos preocupando. O Senhor sabe. Queridos, não deixe que as coisas dessa vida ocupem a sua mente a ponto de você negligenciar a missão. Nesse cenário que nós estamos vivendo de crise, nós estamos sendo tão tentados a negligenciar a necessidade. Ah, André, mas as coisas estão caras, a gasolina está cara, no mercado está tudo caro. Aí você é influenciado a... É mesmo, né? Eu vou só para mim. Aí negligencia a necessidade do povo. Ah, André, tá difícil. Tá, mas tá difícil sim. Só que sabe o que eu aprendo? Deus, Ele endureceu o coração de Faraó para o povo não sair do Egito. O mesmo Deus amoleceu o coração de Ciro para autorizar o povo a ir para a cidade. Porque tudo é dele. Tudo é dele. Tudo está no controle de Deus, independente das autoridades, independente do cenário, independente da situação, nada foge do olhar de Deus, das palmas da mão de Deus. A Bíblia fala que agindo Ele, irmãos, quem é que pode impedir? Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Então eu acredito sim que eu e você podemos ser o Neemias do século atual, que vai receber a notícia, que vai se sensibilizar, que vai sair do palácio, que vai orar, que vai se preparar, e o Rei vai dar a autonomia para nós, para poder fazer a obra dele por onde nós passamos. Aleluia! Então nós aprendemos que o motivo por que muitos não conseguem a missão é a importância de estar disposto. Só que sabe o que é legal também? A Bíblia fala que Neemias, quando ele fala para o rei o que ele precisava fazer, ele já sabia até o que ele precisava. Fala, rei, eu preciso que o Senhor me autoriza me dando cartas que vai me dar autonomia para atravessar as províncias necessárias, tudo certinho, tudo legalizado. Eu vou precisar de algumas matérias-primas para poder chegar lá e reconstruir. E a Bíblia diz que o rei, ele providenciou tudo. O rei, ele assinou embaixo e falou: vai, meu filho, eu estou contigo nesse projeto, eu estou te dando condições, eu estou te capacitando, todos os elementos, assim diz o Senhor, que você precisar, não se preocupa, alabassura e mianda. Deus, Ele vai prover para a sua vida, não se preocupa, se coloca à disposição, saia do palácio, porque o que você precisa, o Deus Todo-Poderoso vai entregar na palma das suas mãos, e você vai ir, e você vai ir, e vai fazer a obra. Oh, Deus tremendo. Porque nós falamos que Deus, Ele abre porta onde não tem porta. Deus, Ele abre porta até onde não tem porta. Onde tem porta, Deus é demais.
E a Bíblia vai dizer que Neemias então ele vai para lá. Só que quando ele chega lá, a Bíblia fala que ele começa a analisar a cidade, dá algumas voltas, para ele ver o caos. Só que Neemias não trabalha sozinho. Está disponível para fazer missão? Não vai sozinho não. Jesus, quando ele via de 2 em 2. Jesus, ele gosta do coletivo, irmãos. Por quê? Porque quando um estiver fraco, o outro ajuda. Você não vê um exército militar falando assim, ó, vai lá, só você. Não, tem que ser, ó, todos. Uou. Nós somos um corpo. Cada parte do corpo é importante no reino de Deus. Nós temos que ir junto. E nós cremos que junto o resultado é maior. O pessoal fala assim, sozinho eu chego mais rápido, mas junto eu chego mais longe. E é verdade. E é verdade. Porque Deus, ele gosta disso. A comunhão. Agora, o que mais nós podemos, para encerrar? Eu não posso estender muito, né? Irmãos, referente à missão, existe uma coisa que acontece com todos, que são as oposições. Se tem uma coisa que impede de nós cumprirmos a missão, é as oposições que acontecem no caminho. Fala para mim que você não tem oposição no seu trabalho ou onde você vive. Tem ou não tem? Neemias, ele enfrentou isso. A gente sabe que Tobias, que Sanballat, que Gesem também, eles eram líderes políticos da época. Eles fizeram de tudo para não acontecer a reconstrução. Eles falaram palavras de calúnia, eles ameaçaram, eles tentaram encontrar uma brecha, eles enviaram servos para poder armar armadilhas contra Neemias. Só que a Bíblia fala que Neemias, sabe o que ele fazia? Ele teve uma divisão de tarefas tão grande, irmãos, que a Bíblia fala que com uma mão eles estavam ali na obra, a outra mão eles estavam com as espadas assim, protegendo todo o ataque. Tudo que vinha, eles permaneciam firmes. As oposições vai depender da forma que você se comporta com ela. Porque para Israel, a oposição chamada Golias ia acabar com todo mundo. Só que para Davi, era uma oportunidade para poder honrar a Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite que essa oposição que você está passando, talvez você ache que vai morrer. Mas no reino de Deus, Deus ele está preparando um grande testemunho para a sua vida. Então assim diz o Senhor, permaneça firme, não desista, porque eu sou contigo, assim diz o Senhor. Aleluia! A gente não consegue cumprir a missão quando a gente dá ouvidos às oposições. Olha só, Elias, por exemplo, todo fortão. Não, pode vir os profetas de Baal. Beleza. Ele venceu, sim ou não? Sim. Só que aí quando Jezabel falou que ia matar ele dentro de 24 horas, o que ele fez? Ficou com medo. Ele correu. Ele quis morrer. Por quê? Porque ele guardou uma informação de oposição. Ele queria paralisar a missão. Mas sabe o que alegra meu coração? Se eu não me engano, é no comecinho de 1 Reis ou é de 2 Reis. Fala que Neemias não morreu. Ele foi arrebatado. André, o que você quer dizer com isso? Que o que prevaleceu na vida de Elias não foi o que Jezabel falou, mas foi o que Deus ele escreveu. O que vai prevalecer na sua vida não é as intimações, as provocações, as perseguições que você tem passado, que o homem tem falado para você, mas o que vai prevalecer na minha história e na sua história é aquilo que Deus escreveu.
apóstolo Paulo mesmo, ele disse: pelo que me alegro nas perseguições, nas injúrias, nas tribulações, tudo por amor de Cristo. Não ligue para as oposições, assim diz o Senhor. Não dá ouvido não. Você já parou para pensar se Noé, ele ligasse para o que o povo estava falando? Será que ele conseguia construir uma arca? Na época de Noé nem chovia. Ah, o que você está fazendo aí, seu velho? Você está perdendo seu tempo. Já pensou se ele ligasse para isso? Mas ele não ligou. Ele continuou construindo. Ei, continua construindo. Continua construindo aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque a arca para alguns era loucura, mas para Noé era projeto de Deus. Ah, André, mas é muito louco, mas Deus colocou no seu coração, então vai. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque vai acontecer. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel, irmãos, ele é fiel para concluí-la, e ele é perfeito, a vontade dele é perfeita, ele é bom, ele é agradável, ele é conhecedor, ele sabe que nós somos pequeninos, mas ele sabe também que pode contar conosco. Será que o Senhor pode contar com você? Será que o Senhor pode contar com você? Será que você pode falar que nem Isaías: Senhor, eis-me aqui, no meio de uma geração tão perversa, no meio de uma geração tão caótica, tão pecadora, mas Senhor, eu estou aqui, Pai, eu quero fazer a diferença, eu quero ser diferente. Isaías, em outras palavras, ele estava falando assim: Senhor, não faz nada na terra sem contar comigo. Quer salvar, Deus? Conta comigo. Deixa eu pregar a tua palavra. Quer restaurar, Deus? Conta comigo, me usa. Não faz nada na terra sem ter eu como participante do seu projeto. Aleluia. E pode ter certeza de uma coisa, irmãos, que nós estamos caminhando para o fim. Que bom que a pandemia veio, porque a pandemia fez isso aqui, ó, com a nossa fé, ó. Ou você é ou você não é. E se você está aqui nessa noite é porque você é porque você venceu, é porque você suportou, é porque Deus te escolheu. Então a mensagem do Senhor nessa noite é: saia do palácio. A sua obra não é no palácio. Existe um povo, existe pessoas, existem situações lá fora que Deus ele vai colocar você para te ajudar. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé. Eu quero convidar a Hélio e o Henrico para louvar o último louvor, rapidinho. E aí o pastor fica à vontade, questão da apelo e tudo mais. Eu agradeço, irmãos. Muito obrigado por estar aqui com vocês, tá bom? É um privilégio muito grande. E também louvo a Deus pela vida do meu pastor, que nos deu essa liberdade em um domingo para estar aqui também. Lá está sendo missão também. Então é isso. O povo de Deus é assim mesmo, irmãos. É missão, é almas, é isso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Muito obrigado, Deus! Glória a Deus, Jesus. Aleluia! Deus, tu é poderoso, Jesus.
sua promessa que viria nos buscar. E eu aguardo, estou com pressa. Quero ir para o meu lar. Sou sua noiva apaixonada. Aguardo sua chegada. Volta logo, Jesus. Vem me levar pra casa. O céu é meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Foi, fez sua promessa que viria nos buscar. E eu aguardo, estou com pressa. Quero ir para o meu lar. Sou sua noiva apaixonada. Aguardo sua chegada. Volta logo, Jesus. Vem
Música